Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, torcedores sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. A desclassificação do Vasco para a final do Campeonato Carioca deixou muita gente triste e desesperada. Não contesto o sentimento dos torcedores, bem como dos jornalistas que vivem do clube, dos youtubers e canais que faturam às custas do Vasco, assim como entendo aqueles que estão felizes com isso, sejam torcedores adversários, o que é normal, ou adversários políticos, aqueles doentes que dizem querer o bem do Vasco, mas sonham em reconquistar a teta perdida. E quando um time como o nosso perde a chance de ir para a final, mesmo que isso esteja se tornando mais comum nas competições, surgem diversos argumentos para isso. Muitos especialistas começam a criticar tudo e todos, como se fossem pós-graduados em estratégia futebolística. A crítica a jogadores é uma das principais justificativas para o mau resultado. É um tal de escalar time, meter o pau em treinador, baixar o cacete em administradores, etc, etc, etc. É a hora em que surgem os mestres em assassinar reputações. Mas as coisas mudaram e os torcedores precisam começar a pensar com suas próprias cabecinhas. O tempo de pensar pela cabeça dos outros acabou. Só faz isso quem tem preguiça de raciocinar. Os clubes estão se profissionalizando e o futebol também está mudando. São 5 substituições por partida, 2 ou 3 jogos por semana, várias competições disputadas simultaneamente, contusões constantes, cartões amarelos e vermelhos, disputas cada vez mais acirradas. Isso tudo exige que um time tenha mais de 2 atletas por posição, sem falar nas várias estratégias e formações que um treinador tem que lançar mão, às vezes numa mesma partida. Isso exige um elenco grande e atletas capazes de atuar sem deixar o nível cair. E isso é muito difícil, claro. Antigamente, quando um jogador ia para a reserva, logo alguém, seja torcedor, jornalista ou até mesmo um político da oposição do clube, logo dizia que aquele jogador tinha ficado irritado com o treinador, com o diretor ou alguém do clube. Isso tudo para criar um problema interno. Afinal, ninguém gostava de ser substituído ou ir para a reserva. E isso era potencializado quando os clubes atrasavam o pagamento dos salários. Ser titular ou jogar bem era uma maneira de estar em evidência e, quem sabe, conseguir ser visto por um clube adversário que pagasse o salário em dia. E isso acontecia demais no Vasco. Quando o problema de não cumprir suas obrigações sai de cena e não dá mais munição para as aves de rapina que adoram uma fofoca, os jogadores não têm mais razão para cair na pilha e tumultuar o ambiente. Por isso, os jogadores sabem que é importante fazer parte de um elenco maior do que apenas os 11 que entram em campo no início do jogo. Mas nem todo mundo pensa e entende isso. É preciso que os torcedores entendam que o futebol está muito igual e um time de menor investimento pode fazer jogo duro com os melhores, usando apenas alguns artifícios. Na maioria das vezes, os resultados são apertados, e quando a decisão é no mata-mata, a probabilidade da decisão ir para os pênaltis ou as vitórias acontecerem por diferenças mínimas de gols é muito grande. Como o futebol brasileiro está em baixa e recheado de jogadores estrangeiros medianos, com arbitragens ruins e incapazes de manter sua autoridade sobre os jogadores, além de evitar a cera que os times fazem, fica difícil reverter resultados sem uma jogada casual ou um erro da própria arbitragem. Com a dificuldade dos organizadores das competições de entrar no século XXI, o nosso futebol desce a ladeira. Olha a confusão de decidir onde seria a segunda partida entre o Vasco e o Nova Iguaçu. Tudo por causa de uma licitação problemática sobre quem vai gerir o Maracanã daqui para frente. Por causa disso, o futebol é relegado a segundo plano, quando a técnica, o melhor local para a partida e, consequentemente, o faturamento para todas as partes envolvidas deveriam ser prioritários. E o torcedor, esse é apenas um mero detalhe. Acaba que
tudo é resolvido finalmente, mas não sem grande desgaste em todos os sentidos. E ainda tem gente que prefere reativar divergências entre grupos políticos ultrapassados de nosso velho clube. Por incrível que pareça, ainda existem discípulos que defendem interesses de velhos cartolas, alguns que nem mais estão entre nós, mas que deixaram representantes, alguns verdadeiros covers sui generis, excêntricos, diferentes. O Vasco foi e ainda é um celeiro desses figurões. Voltaremos a falar mais tarde sobre o que acontecerá no Vasco, agora que só nos resta treinar para o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão e a Copa do Brasil. Por isso, bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas.